Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu trouxe essa proposta de maquiagem, uma maquiagem bem elegante com tons de marrom que tá super em alta agora. Então eu fiz tudo meio que nessa vibe marrom, olhos marrom, boca, blusa, tudo, toda monocromática. Então é uma maquiagem bem fácil de fazer, fica muito bonita e eu nem apliquei cílios postiços e olha o efeito que dá. Eu gravei apenas os olhos, tá? Pra ficar mais rapidinho, mas eu mostrei alguns produtos que eu usei na minha pele também. Então é isso, espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Eu já apliquei corretivo na minha pálpebra, utilizei o corretivo da Letícia de Paula. Vou pegar um iluminador com pincel de esfumar e eu vou aplicar bem aqui abaixo da minha sobrancelha para a gente levantar esse ponto alto e também vou aplicar bem aqui, ó, na diagonal. Não é em direção aonde acaba a minha sobrancelha, mas na diagonal, jogando para fora, para delimitar a direção desse nosso esfumado, igual eu fiz aqui nesse lado, ó, e fica esse brilho bem bonito aqui abaixo do delineado. Vou utilizar esse contorno da Catarine Hill no tom glacê. Ele tem um tom bem acinzentado. E com o pincel de esfumar, eu vou aplicar esse produto bem aqui no final do meu olho, levando aqui para o côncavo. Lembrando que o ponto alto aqui da sombra é bem no meio do olho, não é aqui, tá? Então, a gente deixa o ponto alto aqui e leva o restinho que sobrou aqui para o canto interno. Então, eu vou fazendo movimentos de vai e vem. E o que sobrar, eu vou puxando essa sombra para fora. Lembrando que não é na direção da sobrancelha, e sim bem aqui para fora. Quanto mais para fora que eu puxar, mais para fora, mais artístico vai ficar esse esfumado. Então, se você não gosta de algo muito diferentão, muito artístico, pode puxar um pouquinho menos. Eu vou concentrar bem esse produto, vou aplicar uma segunda camada, porque é um produto mate, um produto de contorno, então ele acaba demorando um pouquinho mais para pigmentar e construir. Mas você pode utilizar uma sombra também, mais acinzentada, ou até um marrom mais quente, para quem gosta, né, desse tom mais quente, em telha, fica bem bonito. Vou usar essa sombra aqui da MAC, que é a Swiss Chocolate. E vou usar esse pincel bem pequenininho, que é um 42 da Dye Makeup. Vamos aplicar essa sombra bem aqui no cantinho. E eu já vou puxando ela bem pouquinho para fora. Por isso é importante ser um pincel bem pequenininho, porque se fosse um pincel muito grande, igual eu estava antes, ia ficar muito grande essa região. Então eu vou puxando bem na direção que a gente puxou a sombra de antes, a sombra anterior. Vou pegar um pincel assim, ó, maior de esfumar. Esse aqui é um da Love Beauty, mas eu nem tenho mais a numeração dele, porque ele é bem antigo. A gente vai aplicar essa mesma sombra agora por praticamente toda a pálpebra, porque eu quero deixar essa pálpebra mais escurinha para receber esse brilho marrom que a gente aplicou antes. Pode carregar bem, pega bastante produto, deposita, esfuma aqui nessa região, perto da sombra anterior, aqui do côncavo, ó. Não pode subir muito lá em cima, igual a sombra anterior, tá? Ela fica um pouquinho mais baixa. Eu vou com essa sombra até quase aqui no canto interno, ó. Vou deixar um espacinho, mas a gente vem com ela bem aqui pra frente. Vou usar agora a sombra Embarque, da MAC, que é quase um preto, uma sombra marrom bem escura. E eu vou usar esse pincel aqui, que é o 131 da Dye. Ele é bem pequenininho, ó. Nessa etapa é bem interessante que seja um pincel bem pequeno. Eu vou aplicar bem aqui, ó, no canto externo. Eu vou mais ou menos até aonde começa a íris do meu olho e faço esse Vzinho aqui, ó, tá? Na parte externa. E o que sobrar, eu vou puxando pro delineado bem fininho. Então, quanto mais para cima você vai indo, menos esse pincel vai encostando na pele. A altura do delineado é você que escolhe. Se você gosta de um delineado mais alto, mais comprido, pode puxar mais para fora, tá? Eu gosto assim um pouco mais suave e ainda se vier muito para cima, eu ainda dou umas batidinhas para tirar um pouco o excesso, sabe? E eu vou olhando para ver se os dois lados estão parecidos. Eu vou utilizar esta paleta aqui, ó, da Nadia Tambasco com a Oceane, é a Glow to Go. Eu mostrei ela para vocês na minha organização da minha bancada. E eu vou utilizar esse tom de marrom aqui, que é o marrom mais escuro da paleta, com brilho. Mas antes eu vou fazer um truquezinho, que eu sempre faço utilizando essa paleta, que é umedecer. Então, eu vou molhar a minha mão um pouquinho de bruma mesmo, pode ser bruma ou água. Vou pegar um pincel pequeno, molhar o pincel. Vou pegar a sombra com o pincel deitado. Isso vai ativar bastante o brilho dela. Bem no centro da pálpebra.
Ela fica um brilho muito bonito, fica delicado e fica bem elegante, sabe? Porque ela tem um brilho fino. Essa paleta é maravilhosa e vive na promoção também. A Oceane tá sempre colocando ela na promo. Como eu falei para vocês no meu vídeo de organizando minha bancada, olha, eu uso ela em 99%, acho, das minhas clientes, porque ela realmente tem um brilho bem delicado, tanto brilho mais roxinho, dourado, cobre, marrom, então dá para fazer várias combinações. Vamos aplicar lápis na linha d'água. Esse aqui é um bem antigo, é um da Fenza, ele tem um tom de marrom mais fechado, mas pode ser qualquer tom de marrom, tá? Apliquei o lápis marrom aqui na linha d'água de baixo e também, gente, na linha d'água de cima, tá? Isso dá muito acabamento, muita diferença para a maquiagem de vocês. Agora eu vou fazer o esfumado aqui embaixo. Vou utilizar a mesma sombra que a gente utilizou em cima, olha só como é fácil. Vou utilizar esse Swiss Chocolate, que é aquele segundo tom de marrom que a gente usou, com um pincel pequeno. Esse aqui é o M07 ou 09. Vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? Da Macrylan. Eu vou aplicar esse marrom de fora no meu olho, tá? Bem aqui, ó, na raiz dos cílios. Pode até puxar um pouco, para deixar bem preenchido e não aparecer nada de pele aqui embaixo, sabe? Sem cor. Vamos usar um pincel bem pequenininho assim, com a ponta bem fininha, tipo lápis. E eu vou utilizar também a sombra que a gente utilizou antes, a primeira sombra, que é aquele tom de contorno. E a gente vai esfumar essa sombra bem aqui abaixo desse marrom que a gente aplicou aqui. Ser nas bordas do marrom, não é em cima, é mais nas bordas. Eu vejo que muitas pessoas têm medo de fazer esse esfumado aqui embaixo dos olhos, mas, gente, isso dá um efeito tão bonito para maquiagem, sabe? Deixa a maquiagem mais profissional, o olhar mais aberto, o olhar maior. Então, realmente dá bastante diferença. Para a gente finalizar os olhos, vou usar esses dois tons de brilhinho mais claro, um meio champanhe e azulado. E eu vou aplicar essa sombra bem aqui no canto interno, ó, dá esse pontinho de luz muito bonito. Eu vou jogar aqui pra cima, encontrando aquele marrom brilhoso e também juntando aqui embaixo. Pra ficar tudo nesse tom mais marrom, vou aplicar essa lapiseira da Vult no tom castanho claro, ó, já fiz um contorno aqui. Ela tem um tom de marrom mais pro rosado, sabe? E vou esfumar as bordas para dentro da boca com cotonete. E nos lábios vou usar esse gloss chique da Kiko. O meu é no tom 20, postei lá no Instagram, que foi as minhas comprinhas recentes. Ele também tem um tom mais pro marrom, rosé, sabe? Fica muito bonito. Nem mostrei para vocês, mas eu já apliquei máscara de cílios, mas como eu já tava com máscara, eu reapliquei em cima e eu vi que não ficou um efeito tão bonito como eu gostaria, mas tudo bem, né? Vou reaplicar com vocês o blush que eu usei. Essa maquiagem, essa pele eu fiz 8 horas da manhã. E agora é 3 horas da tarde, né? Então tá precisando de um retoque. Vou aplicar o Lovejoy da MAC, que ele tem esse tom mais quente, assim, um rosé meio queimadinho, fica bem bonito. E de base eu utilizei a da Col, eu tô me olhando lá, por isso que eu tô vendo a da Col, misturada com a True Matte da L'Oreal. O tom aqui é o 1N e a Col eu utilizei no tom 2. E eu ainda coloquei uma gotinha de BT Velvet Lilás para misturar e não ficar tão amarelada. Então essa é a maquiagem de hoje, me digam aí se vocês gostaram, marrom esfumado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, que quero trazer cada vez mais vídeos aqui para vocês. Me acompanhe também no meu Instagram, nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações e também inscrito aqui na tela. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!